Olá, querido amigo, querido irmão. Estamos aqui para o quarto tópico da lição. Necessário um genuíno arrependimento. Depois que Davi reconheceu seu erro diante do profeta de Deus, ele se voltou para Deus em reconhecimento agora que havia pecado contra o Senhor, Descreva a profundidade do arrependimento sincero de Davi e através do cântico sagrado, que apelo aberto ele fez a todos. Davi ele reconheceu seu pecado diante de Deus, no pó da terra, agora em humilde confissão, humilde adoração ao Senhor, com uma humildade assim mostrando a Deus que realmente ele estava entendendo a malignidade do pecado que ele havia cometido, E ele falou para Deus: olha, Senhor, esse pecado está sempre diante de mim, está secando os meus ossos, eu fiz mal diante dos teus olhos, Davi ele teve um verdadeiro arrependimento e sobre esse pecado que ele cometeu, ele nunca mais voltou a cometer. E ele teve muitas oportunidades, sendo um rei, poderia ter as mulheres que queria, mas ele se desviou desse pecado. E nesse momento agora, se arrependendo diante de Deus, ele precisou realmente confessar ao Senhor. E a Bíblia registra que Davi, após reconhecer esse pecado diante de Deus, ele estava dizendo para Deus: Senhor, volta-se para mim. Livra a minha alma desse pecado, Por tua misericórdia, ao Senhor. Ele pediu a Deus: Senhor Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Foi um verdadeiro arrependimento, uma tristeza profunda na alma, porque Davi sabia das consequências que iria passar e sabia da malignidade do pecado, Aquilo que ele cometeu o afastou de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. E Davi se sentiu naquele momento dessa forma, afastado de Deus, por isso que ele pedia a Deus: venha estar comigo, livra-me desse mal, Meu pecado está sempre diante de mim. Ele sabia que o pecado estava criando essa divisão entre Deus e ele. Mas o que ele mais queria agora, nesse momento, era ter a presença do Senhor, Davi reconheceu a malignidade do pecado, A destruição que o pecado estava fazendo na sua vida espiritual, a vergonha que trouxe para o seu reino, Mas o mais importante é que ele reconheceu que esse pecado estava o separando de Deus. E Davi também, ele deixou através do seu cântico, deixou registrado para todas as futuras gerações esse registro do que havia acontecido com ele. Ele não se envergonhou, ele tentou deixar agora uma lição para as futuras gerações, para que nós hoje possamos, através do seu exemplo, ter uma vida diferenciada com Deus, uma vida de arrependimento, uma vida de confissão a Deus pelas nossas culpas. Davi se arrependeu do pecado no pó da cinza, diz aqui a nota, implorou pelo perdão de Deus e não escondeu seu arrependimento dos grandes homens nem dos seus servos. Então Davi não escondeu. O pecado foi revelado, ele não escondeu dos seus grandes amigos ali, do pessoal da corte, nem do menor homem ali do seu reinado, mas ele realmente deixou agora registrado para que as pessoas pudessem mudar de vida. Ele compôs um salmo de contrição, relatando seu pecado e arrependimento, pois sabia que tal composição seria cantada por gerações. Desejava que outros aprendessem com a triste história da sua vida. Ele sabia que a confissão da culpa levaria seus pecados ao conhecimento de outras gerações. Ele apresenta o próprio caso, mostrando em quem confiava e de quem esperava perdão. Então Davi, ele esperava o perdão de Deus, mas quis deixar registrado aqui através da Bíblia para que futuras gerações pudessem aprender com o seu erro, evitar o mesmo caminho em que ele entrou nessas ciladas e tentações do inimigo. Esse foi o desejo de Davi. Ele falou assim: eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores eles se converterão a ti. Esse agora era o desejo de Davi. O verdadeiro arrependimento te leva a fazer boas obras em favor das pessoas, a mudar de vida, a ter uma nova postura, a mudar de mente, E foi esse o dever de Davi, o desejo dele, e a partir de agora ele teve um novo desejo como dever, de advertir as novas gerações a observarem a vontade de Deus, a seguirem
o caminho da verdade, não o caminho da transgressão, não o caminho da desobediência, mas agora um caminho de obediência diante de Deus e também dos homens. A segunda pergunta diz assim: o que todos devemos entender sobre o pecado? Irmãos, todos nós precisamos confessar nossos pecados, porque o pecado é maligno, o pecado causa divisão entre Deus e o homem. Todos devem confessar seus pecados, seja um homem justo que é justo hoje, ou seja um homem ímpio que é ímpio hoje, porque todos um dia fatalmente prestarão conta. Todos nós prestaremos contas diante de Deus, né? Não importa se você está fazendo justiça hoje ou se você está sendo ímpio hoje. Amanhã as coisas podem se reverter, né? Um ímpio pode se converter a Deus e mudar de vida, mas para isso ele precisa confessar a Deus seus pecados e se arrepender verdadeiramente. E o homem que é justo hoje, se cair também, deve se arrepender e confessar seus pecados a Deus, né? Pecado é pecado, não importa a sua posição, se você está no mais alto cargo ou se você tem um cargo inferior. Não importa a sua posição social, classe econômica, pecado é pecado. Pecado que você acha que é pequeno ou pecado que você acha grande, né? Aqui está um diferencial entre Davi e Saul, porque Saul não reconheceu os seus erros. Davi, ele mesmo caindo no mais profundo pecado, ele reconheceu o seu erro e voltou-se para Deus, né? Pecado é pecado. E quando nós pecamos, nós estamos pisando na vontade de Deus, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos nos afastando de Deus, estamos pisando a sua lei, estamos pisando a sua vontade, né? Quando pecamos, infelizmente, estamos seguindo as vontades do inimigo de Deus, que é Satanás. Mas nós podemos ter uma nova atitude, porque Davi deixou registrado mesmo um dos seus erros mais assim chocantes. Deixou esse aprendizado para que nós pudéssemos mudar de vida hoje, né? Não passarmos pelas mesmas tristezas que ele passou. O sincero Filho de Deus não faz pouco caso de nenhuma das suas exigências ou das exigências de Deus. Deus exige que confessemos nosso pecado, tenhamos uma mente sadia ao entender da malignidade do pecado, porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos faz perder a salvação, a vida eterna, tudo aquilo que Deus quer de bom para a nossa vida. Então o pecado realmente é maligno e quer destruir os filhos de Deus, né? Aproxima-se o dia em que todos os que cometeram pecado irão confessá-lo, mesmo sendo tarde demais, para receberem perdão. Não é seguro fecharmos os olhos e endurecermos a consciência para que não vejamos nem percebamos nossos pecados. Precisamos valorizar as instruções que temos recebido quanto ao caráter odioso do pecado, a fim de nos arrependermos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos, a partir de hoje, se não temos feito isso, ter uma vida agora de confissão a Deus e de um verdadeiro arrependimento, como Davi fez aqui. Os exemplos dessa lição são para que nós venhamos assim refletir e ter uma atitude de mudança. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.